Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Precisei pegar uma ferramenta no almoxerifado, cheguei lá no almoxerifado, o que eu encontro? O tine. E aí, sem pensar duas vezes, eu molhei uma bucha de espuma lá, coloquei no bolso e fui para um lugar mais deserto e comecei a usar, de maneira que eu apaguei. Era cerca de 1h da tarde, quando eu acordei já era 4 horas mais ou menos de ir embora. O reino de Deus é um lugar de paz, é um lugar de alegria. E esse ambiente, essa atmosfera está à nossa disposição a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu entendo isso e eu começo a fazer o quê? Eu aprendo a orar. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. E olha, mais uma vez eu quero fazer um convite especial para você. É o Projeto Elite Preparando Campeões. Às 15 horas, a taxa de inscrição, 2 quilos de alimentos não perecíveis e não esqueça da sua máscara. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu converso com o empresário Vanderlei de Souza Oliveira. Ele foi usuário de drogas e trabalhou na noite também como MC. Um bate-papo fantástico. No quadro de variedades, eu trago uma palavra sobre o reino de Deus. Você sabe o que é esse programa? É como se fosse um software? Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa, o videoclipe da música Em Tempo de Guerra com Ludmila Ferber. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. Esse QR Code na sua tela, é só apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal no YouTube. E eu estou convidando você, se inscreva no nosso canal e também para me seguir no Instagram, @eliblunkOficial. É hora de reunir a família, convidar os amigos, o programa Desafio está começando e nós voltamos em instantes. Atenção, garotada da Grande Vitória, mas principalmente do município de Serra. No dia 28 de novembro, às 15 horas, vai acontecer a seletiva do Projeto Elite, Preparando Campeões. A taxa de inscrição, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Esse projeto ele é apoiado pelo Programa Desafios e outros parceiros. O nosso desejo é investir na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Então, dia 28 de novembro, acontece a seletiva no bairro Jardim Bela Vista, pertinho da Serra 7, antigo resgate total. E olha, não esqueça dos 2 quilos de alimentos e também da sua máscara. Estamos aguardando você. Ele foi usuário de drogas, trabalhou como MC na noite, nos bailes funks. No programa de hoje eu converso com o empresário Vanderlei de Souza Oliveira. Vanderlei, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Obrigado. Vanderlei, quer dizer então que você teve uma história aí na música, né? Como MC. Isso. Foi momentos bem complexos, né, na minha vida, que logo após o meu pai sair de casa, a gente teve muitos amigos conduzindo, né, nossas emoções ali, nossos pensamentos. E aí eu me envolvi nesse mundo de funk, de MCs. Você está dizendo que a sua introdução na vida noturna foi depois que seu pai saiu de casa? Meu pai saiu de casa com 12 anos, eu tinha 12 anos de idade. Sim. Quando eu comecei a ir para a vida noturna, eu já tinha 15 anos, né? Então, assim, é um processo. Você foi procurando, a verdade, o ser humano fica procurando o tempo todo se encontrar, né? E eu fui procurando onde que os caminhos foram aparecendo. Então você atribui que a questão das companhias, o cuidado que a gente tem que ter... Exatamente. Levaram aí as más companhias corrompem os bons costumes, exatamente. Né? Eu também dei uma vez um texto, não lembro o autor agora, mas ele disse o seguinte: quem anda com pessoa errada vai fazer coisa errada. Não é isso? Exatamente. Agora, Vanderlei, você tem 20 anos que você está caminhando
com Cristo. Isso. Buscando ser servo a cada dia, né? Porque sempre temos o que aprender, sempre Deus está mostrando para a gente. Eu costumo dizer para as pessoas que eu levo uma palavra, né? Sempre compartilhando a minha fé, eu costumo dizer o seguinte: Deus, ele é tão perfeito no que faz, que se ele mostrasse para nós, qualquer um de nós, tudo que nós temos que mudar, a gente desistiria de tanta coisa errada que é. Então Deus mostra os primeiros passos, a gente vai dando esse primeiro passo, Deus vai te mostrando e ao pouco vai te moldando, né? Então assim, eu tenho uma caminhada ainda muito grande, né? Para poder mudar, mas eu tenho me esforçado para ser aquilo que eu creio que Deus quer que eu seja, né? Vanderlei, e como foi essa questão da sua conversão? Foi liberto aí das drogas e saiu da noite? Eu já tinha um tempo que eu estava me envolvendo em droga, eu estava me perdendo mesmo, perdendo totalmente o controle. Não conseguia mais ficar um dia sequer sem usar. Eu experimentei praticamente todas as drogas que tinha próxima. Maconha, pó, né, cocaína no caso, crack, fumei também. Mas o que me prendeu foi o tine. E os meus amigos, né, que claro, aqueles que ainda tinham um pouco de noção, começaram a se afastar de mim. E eu, vendo isso, não gostava que isso acontecesse, mas a droga era mais forte. E aí, quando eu ouvi a minha mãe, né, os amigos mais chegados me falarem, você precisa parar com isso, né? E aí, hoje eu entendo, quando eu vejo uma pessoa muito revoltada, quando alguém fala, você precisa parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga. O cara, eu paro a hora que eu quiser, né? Eu vivi muito isso. Porque, na verdade, eu já estava vivendo um dilema dentro de mim. Então, uma vez, cheguei em casa, já muito debilitado pela droga, uma irmã, né, minha, né, que também está na presença de Deus hoje, falou comigo, olha, eu vou conversar com o pastor, para ele vir te fazer uma visita, que era o meu irmão. No outro dia eu cheguei em casa, o pastor estava ali sentado conversando com a minha mãe, aí eu já gelei, falei, ué. Ele foi e me chamou, né, eu queria conversar com você, eu falei, vamos lá. E aí ele começou a falar muitas coisas referentes à droga, o mal que traz, né, todas essas coisas, mas uma coisa realmente mexeu comigo. E ele falou, você promete para mim? Você promete? Aí ele falou, você sabe por que eu estou te pedindo para você prometer? Aí ele, porque eu te amo. Tudo que ele falou, eu sinceramente, já contei isso para ele, eu não lembro de nada, mas dessa palavra eu lembro. Ela veio como um bálsamo dentro de mim e falou, peraí, me ama? Me ama? Aí começou a sentir, a minha vida começou a ter sentido de novo. Aí eu falei, tá, eu prometo. E durante uma semana eu fui firme, voltei a trabalhar com meu pai na época, voltei a trabalhar no construção civil. E aí, trabalhando com construção civil, na época eu trabalhava de pedreiro, precisei pegar uma ferramenta no almoxerifado, cheguei lá no almoxerifado, o que eu encontro? O tine. E aí, sem pensar duas vezes, eu molhei uma bucha de espuma lá, coloquei no bolso e fui para um lugar mais deserto e comecei a usar. E de maneira que eu apaguei, era cerca de 1h da tarde. Quando eu acordei já era 4 horas mais ou menos, hora de ir embora. Já muito triste e senti uma voz falando assim, você não conseguiu porque você é fraco, você não conseguiu porque você é fraco. E eu lá no meio, onde que não tinha ninguém para trazer uma palavra para mim, eu ouvi Deus falar no meu coração, sabe por que você não conseguiu? Porque você fez um acordo com o homem, faz comigo esse acordo. E eu peguei aquela palavra e falei, eu faço. E são 20 anos sem mexer com nada. Nunca mais usou drogas? Nunca mais, eu já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, com esse produto, fazendo limpezas, e eu nunca mais senti vontade nem de usar droga, e ao contrário, só me cresce a vontade e a certeza de que Deus tem me chamado e para trabalhar com pessoas que realmente estão passando por isso. E você, Vanderlei, não precisou passar por uma casa de recuperação? Graças a Deus, não. Você foi liberto por Jesus Cristo? Por Cristo. Foi um acordo que eu aceitei fazer com Ele. Você atribui a sua prosperidade porque você se tornou empresário, não é isso? Você tem uma empresa de prestação de serviço e tem cerca de 25 pessoas trabalhando com você. Isso. Depois que eu me tornei cristão, as coisas começaram a mudar. Eu morava com minha esposa e consegui casar. Deus foi me mostrando passo a passo que eu tinha que mudar, e cada passo que eu dava, eu sentia Deus trabalhando em minha vida e me abençoando. E aí eu trabalhei por último aí 12 anos em uma empresa, e onde eu fui valorizado lá dentro, né? Deus me abençoou lá dentro. Eu tinha comigo um texto, né? Vou recitar o texto de novo, que fala bem assim, trabalha para o seu patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Então eu tomei isso como verdade, e Deus tem me recompensado.
fiz o curso técnico, né, depois. Eu sei que a gente tem que estudar, tem que procurar, e realmente tem, mas eu não tenho como dizer que o que eu alcancei foi porque eu estudei. Foi porque eu estudei, mas que Deus me abençoou. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber esse Jesus que te libertou das drogas, da noite, restaurou por completo a sua vida e, inclusive, te deu essa história bonita para contar? Amém. Pastor, é simples, porque Deus, ele tem chamado, ele está chamando. Eu sei que quem está ouvindo aqui agora, com certeza já ouviu. Quando vai deitar, tem que estar silêncio, não tem ninguém falando mais. Quando não tem nenhum ser humano, muitas vezes, para te dizer uma palavra, Deus está ali falando com você. Falta você ouvir, você dá a oportunidade. Essa realmente eu acho que é a diferença. E a importância da igreja local? É muito importante você fazer parte de uma igreja para poder ser acolhido, para poder ser tratado, para ser discipulado. A palavra de Deus, inclusive, a gente estuda isso lá. Essa parte diz assim, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando e ensinando a observar o que tem mandado. Então, primeiro você batiza e depois você vai ser discipulado até a vinda de Cristo. E o bacana é que eu estou conversando aqui com um empresário e olha que não é pastor não, mas gosta de pregar a palavra. Amém. Wanderley, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns por essa experiência maravilhosa com Deus e por esse compromisso seu. Obrigado e a glória seja de com o nosso Senhor Jesus, não é isso? Amém. Para você que está em casa, o recado já foi dado. Basta que você queira abrir o coração e deixar Jesus entrar. Ele vai te dar uma história diferente para contar. Desafios, volta já. Atenção, garotada da Grande Vitória, mas principalmente do município de Serra. No dia 28 de novembro, às 15 horas, vai acontecer a seletiva do Projeto Elite, Preparando Campeões. A taxa de inscrição, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Esse projeto ele é apoiado pelo Programa Desafios e outros parceiros. O nosso desejo é investir na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Então, dia 28 de novembro, acontece a seletiva no bairro Jardim Bela Vista, pertinho da Serra Sede, antigo resgate total. E olha, não esqueça dos 2 quilos de alimentos e também da sua máscara. Estamos aguardando você. Você sabe o que é o reino de Deus, essa expressão? Quando Jesus ensinava os seus discípulos e as multidões, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, verso 10, Jesus os ensinou assim: quando vocês orarem, vocês vão pedir a Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a oração do Pai Nosso. Mas que reino é esse que Jesus está me ensinando? É a pedir a Deus para vir à terra. O reino de Deus é como um programa, um software. É algo que vai ser inserido na vida da gente e vai nos capacitar, vai nos qualificar. O reino de Deus é aquilo que acontece no céu, é trazermos para a terra. E há pouco tempo eu li o livro do Bill Johnson, O Poder para Transformar o Mundo. E ele conta no seu livro a experiência quando ele foi falar numa conferência na Holanda. E no intervalo ele resolveu conhecer a cidade. Eu até procurei o livro esses dias porque eu queria confirmar se era Amsterdã. E nesse tour que ele foi fazer, ele resolveu caminhar a pé, mas estava muito frio. E toda aquela beleza da cidade, dos parques, dos jardins, mas como ele estava exposto ao frio, começou a ficar desagradável. Aquela umidade começou a entrar pelas suas roupas e aquilo que era para ser prazeroso começou a ficar triste. Houve um incômodo muito grande e agora já não estava mais tão agradável e tão desejoso de continuar aquele tour a pé. Até que alguém o convidou para entrar numa estufa. Lá na Holanda,
eles são responsáveis por 80% da demanda mundial de tulipas. E quando ele entrou numa estufa de tulipas, como ele agradeceu, que ambiente agradável, que lugar prazeroso. E ele começou a olhar aquelas fileiras e fileiras e fileiras de tulipas, de tudo enquanto é cor, e daqui a pouco ele olha entre uma fileira e outra, ele viu uma noiva fazendo fotografias, e Bill Johnson já não queria sair mais de dentro daquela estufa. O interessante é que ele não saiu da cidade. O interessante é que ele não mudou de país. Ele estava na mesma cidade, só que agora ele estava dentro de uma estufa. Isso aqui está no livro dele. Assim como a estufa é uma atmosfera ajustável que permite o crescimento e o desenvolvimento das tulipas, assim também é a cultura do reino de Deus. Ela muda o que for preciso em qualquer ambiente. Agora você entende a história do software? Assim como é o efeito da estufa lá dentro do ambiente, que ela transforma. Aqui no estado nós temos as granjas e nós temos uma produção gigante, muito grande, de frangos. Quando eu estive no Chile, eu pude visitar também uma vinícola. E eu entrei dentro de um galpão muito enorme, mas todo climatizado tecnicamente, ou seja, para que eles tivessem sucesso ali na produção dos vinhos. Assim era na Holanda, Bill Johnson estava explicando. E olha só, somente se estiver dentro da estufa, tem a garantia de sobrevivência, sucesso e prosperidade. Assim também acontece no reino de Deus. Assim como fora da estufa não teriam as tulipas, não teria ali a noiva tirando as suas fotos, fora do reino de Deus também não tem vida. Fora do reino de Deus não tem prosperidade. E era isso que Jesus estava tentando ensinar naquela oração para os seus discípulos, dizendo: venha o teu reino. Por que o reino de Deus? Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 21, você vai ver que o reino de Deus no céu, como é no céu, tem a presença de Deus constante. No reino de Deus não tem dor, não tem sofrimento, e a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O reino de Deus é um lugar de paz, é um lugar de alegria. E esse ambiente, essa atmosfera está à nossa disposição a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu entendo isso e eu começo a fazer o quê? Eu aprendo a orar. Por isso que Mateus capítulo 6, Jesus está falando sobre oração. E ele inclusive abre os nossos olhos para nós não sermos como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Não é isso. Jesus falou para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, colocarmos o nosso joelho no chão, e ele diz: aquele que te vê em secreto, te recompensará. Olha, aquele que ora em secreto, ora na rua. Aquele que ora em secreto, ora na igreja. Aquele que ora em secreto, ora na empresa. Aquele que ora em secreto, ora na faculdade. Porque ele entendeu. Assim como os discípulos foram ensinados, e eles perceberam que o reino de Deus é um poder que nós recebemos quando entregamos a nossa vida para Jesus. Os milagres começam a acontecer. Coisas diferentes, livramentos, histórias novas para contar, coisas que normalmente não, iam acontecer, mas porque agora você tem o reino de Deus dentro de você, através de Jesus, as coisas começam a serem transformadas. Mas quero aqui fechar essa breve meditação sobre o reino de Deus, essa reflexão com você, deixando assim claro, mais uma vez, todas aquelas tulipas
aquelas fileiras enormes que estavam dentro das estufas, lindas, maravilhosas, cheias de vida, porque estavam dentro da estufa. E se nós estivermos dentro do reino de Deus, nós também seremos viçosos, prósperos, alegres, felizes. Mas sempre lembrando, a estufa, ela existia e o frio estava do lado de fora. Então lá fora não tem vida. O reino de Deus está presente agora aqui. Quem está dentro tem vida, mas do lado de fora a gente morre. Então a gente precisa, para ter o reino de Deus e ter vida e entrarmos nessa estufa, nesse programa, nessa atmosfera de vida, você só precisa entregar o seu coração e declará-lo publicamente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Desafios, volta já. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. Tem um convite especial para você. A Bíblia diz que nós devemos celebrar, nos alegrar ao nosso Deus pelas vitórias, pelas conquistas. E neste final de semana, de 21 a 23, sábado, domingo, segunda, sempre às 19 horas, a Igreja Assembleia de Deus dos Desafios está completando 17 aninhos. Nós temos convidados especiais. A doutora Emir Giaquinto Arantes da Silva, o cantor e pregador Luan Felipe e os cantores Daniel Sou, Eliana Vieira e Lili Adoradora. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, o endereço está no vídeo. Então, 21 a 23, sábado, domingo e segunda, sempre às 19 horas. Venha, traga toda a família, convide os amigos, vamos celebrar juntos, sim. Mas olha, Deus tem um milagre para você. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus e para o nosso bem. Romanos capítulo 13. Então eu quero te fazer um pedido, um convite para nós orarmos e jejuarmos pelas nossas autoridades, mas principalmente pelo nosso presidente, e ele tem nome, Jair Messias Bolsonaro. Esses dias eu vi uma matéria e alguém estava procurando responsabilizá-lo pelo desemprego. E todos nós sabemos que veio essa pandemia e muitos gestores públicos, nas suas ações, muitas delas irresponsáveis, mandaram fechar tudo e veio o desemprego. E a culpa não é do nosso presidente. E esses dias eu vi uma outra reportagem e, por causa da declaração do nosso presidente, aquele jornalista estava dizendo que as ações caíram e que o dólar subiu por causa da declaração do presidente. Eu nunca vi, sabe, como essa chamada imprensa maior, ela se preocupa tanto em denegrir a imagem daquele que é o gestor principal da nossa nação, o presidente da República. Então estou convidando você para nós orarmos, porque a Bíblia diz que a oração ela é poderosa e eficaz. Vamos cobrir não somente o nosso presidente, mas os ministros do Supremo, todos os nossos deputados, senadores, enfim, todo o judiciário. Vamos pedir que Deus venha abençoar e usá-los, sabe, para abençoar principalmente os menos favorecidos. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Eu escolhi com muito carinho essa música porque em várias fases da minha vida de lutas, ela me ajudou. Pra você. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com
É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. E toda quinta às 19h30 e no domingo às 19h é a nossa live. Você não pode perder muita música, aquela palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida, fortalecer o seu coração. E no final estou orando pela sua vida e pela sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se alguém está assim, ouça do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escravo descansa, pura recompensa vem. Sem demora, o escravo descansa, pura recompensa vem. Sem demora, o escravo descansa, pura recompensa vem. Sem demora, o escravo descansa, pura recompensa vem. Sem demora. Você recebe, levante as suas mãos. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.